Bem, nessa aula nós vamos mostrar para vocês o que vocês precisam de ferramentas para fazer a guitarra de vocês. Aqui em cima da bancada existe o universo básico, ou seja, necessariamente você vai precisar dessas ferramentas. Então eu vou abordar cada um dos conjuntos aqui de ferramentas, falar um pouquinho e depois a gente vai agregar algumas possibilidades que vão facilitar muito a sua vida, desde que você faça um pouquinho mais de investimento. E até para você associar com as ferramentas que a gente utilizou, né, no decorrer do curso e identificar, né, para que nós estamos usando tal tipo de ferramenta. Exatamente, porque a gente não usou um processo só, a gente usou alguns processos para dar opções para vocês. Então eu vou começar pela segurança. Segurança é essencial. Então você vai gerar muito pó, vai cortar madeira e principalmente vai lixar muito. Então uma máscara para pó é imprescindível. E também proteger os olhos. Um óculos para você, a hora que estiver manipulando a madeira, por exemplo, cortando e tal, óculos. E para os ouvidos, ou um protetor auricular desses de silicone que você encaixa na orelha, no ouvido, ou esses em formato de fone de ouvido, que aí veda mesmo. Não necessariamente esses modelos, mas é um material obrigatório. A proteção é sempre um material obrigatório, por mais simples que seja, porque isso vai te ajudar a trabalhar com qualidade durante todo o processo de construção. Um outro equipamento de segurança que pode te ajudar também, eu só não recomendo você usar junto com máquina elétrica, é a luva. Então você manipular as peças, por exemplo, usar uma grosa, uma luva, ajuda você a não machucar a sua mão. Inclusive ela nem está aqui porque a gente orienta de não usar com máquina elétrica. Bom, segurança está resolvido. Você vai marcar a sua guitarra, vai pegar madeira, fazer marcações antes de iniciar o processo de corte e tudo mais. Então você tem aqui o universo de lápis, borracha, régua, esquadro, tudo isso para você fazer as marcações necessárias para você iniciar o processo de fabricação. São materiais que você vai usar toda hora, praticamente toda hora. Pagou uma marcação, você vai lá e marca. Ou precisou fazer uma nova marcação, você vai lá, mede, marca, enfim. Sempre é importante ter do seu lado as ferramentas de marcações e um lápis. Você vai usar durante todo o desenvolvimento da sua guitarra. E assim, eu não tenho um esquadro de metal. Tudo bem, de repente se você tiver um de plástico, ele vai resolver a sua vida. Então assim, existem as alternativas, né? Aí a gente parte para o processo de corte da madeira. A gente inicia pelo corpo, então você vai cortar o formato da sua guitarra. É um corte bruto que não vai passar da linha de marcação que você acabou de fazer. É o corte superficial, depois a gente vai trabalhar ele. Exato. Então assim, você pode usar o recurso manual de usar um serrote. Esse aqui é um serrote pequeno, você pode até usar um serrote maior, vai desgastando, contornando a sua marcação para depois você afinar o desenho da sua guitarra. Então assim, a sugestão para você fazer o corte bruto é você usar uma serra tico-tico no lugar de um serrote, vai facilitar bastante a sua vida. Depois de cortada o contorno da sua guitarra, ou mesmo até do braço, né, você vai entrar no processo de afinar o desenho da sua guitarra. Então você vai usar muito, por exemplo, grosa, que é essa ferramenta de desbaste de madeira. Ela é bastante agressiva. Com isso você vai desenhar, como se você fosse esculpir o desenho da sua guitarra. Chegar no limite, né? No limite do desenho, exatamente, da linha, né? E aí depois você vai afinando isso, você vai ver que a madeira vai ficar toda arriscada, né? Ela vai ficar com um aspecto bruto. E aí você pode afinar com lima, que a lima é uma ferramenta para você usar com metal, mas você pode usar na madeira tranquilamente. E depois você tem todo o universo para trabalhar com lixas. Então você tem gramaturas diferentes de lixa, você tem acessórios, por exemplo, um taco de lixa, isso aqui é um taco que tem um formato arredondado. Então você vai ajustando situações em que você, por exemplo, essa daqui tem uma lixa enrolada. Então você tem a curva do shape da sua guitarra, isso aqui vai facilitar você ir afinando o acabamento.
São suportes que vão te auxiliar a deixar o mais reto possível todo esse contorno que o Marcelo está comentando aqui e que vocês vão acompanhar. É a forma mais manual e mais simples possível para você conseguir fazer sua guitarra. À medida que você estiver processando as peças, é bastante importante você ter alguns grampos e uma bancada de trabalho, um lugar firme que você pode, porque você vai estar ali manipulando, lixando, passando a grosa. Então, uma bancada é importante, um lugar em que a peça fique firme e pelo menos alguns grampos para você fixar a peça na sua bancada. Os dois, né? Os dois ou três já ajudam, não sendo muito pequeno, também não é necessário ter um grampo muito grande. Fita crepe, fita dupla face, isso vai ser durante o processo bastante útil para você fazer marcações, inclusive quando estiver mais afinada o processo de acabamento, a fita para você proteger algumas partes que você vai trabalhar. Um recurso que a gente usou assim, bastante alternativo e que funciona perfeitamente, isso daqui é uma tira, são tiras de câmara de caminhão, em que a gente fez aqui o quê? Quando colou a escala no braço, a gente precisava ter uma uniformidade de aperto. E em vez de ter vários grampos, o que nós fizemos? Fizemos uma tira, olha, toda emendada e fomos enrolando, ou seja, a tensão estava por igual em todo o braço. Então isso aqui passa numa borracharia, pega um retalho de borracha. Só não vale ser muito antigo, porque senão ela perde elasticidade e não dá a pressão necessária para colar as madeiras. E aí você consegue resolver esse problema. Que mais, Paula? Brocas. Você vai precisar de brocas para fazer furos pequenos, furos grandes. Você tem cavidades no corpo da guitarra para serem feitas. Então você pode, por exemplo, tirar o excesso de madeira com a furadeira. Furadeira é também uma máquina essencial. Você faz vários furos e depois você vem com um formão. Vem com um formão tirando o excesso e acertando. Então essa é a parte bem manual, ou seja, bem trabalhosa. Que mais? Serrotes. Serrotes. Você vai precisar de alguns serrotes pequenos, justamente com espessuras pequenas. Por exemplo, esse serrote aqui nós usamos para fazer o corte do traste. E ele não pode ser muito grosso, senão o traste ele fica folgado. Ele tem uma dimensão específica, né? Então é importante ter nesse caso é importante ter o serrote específico para esse tipo de atividade. E dentro aqui dessas ferramentas, ela é a única realmente específica necessária para você construir a sua guitarra. Se você observar, esses daqui são dois tamanhos diferentes de serrote, mas eles têm espessuras de lâmina diferentes. Então a ação que este serrote faz, se for feita com este serrote, não vai dar certo. E aí você perde o material. Qual é a espessura dessa lâmina? 0,6 milímetros, 0,06 milímetros. 0,6 milímetros. Acho que é. São 6 décimos de milímetro. Isso. Então isso, como ela falou, é importante para você fazer o corte dos trastes. Depois a gente tem aqui a parte de eletrônica. Você vai ter a parte de elétrica e eletrônica para ligar. Então assim, alicate de corte, alicate de bico, um ferro de solda e solda. É muito tranquilo, muito simples. A gente usa bastante cola no processo. Então cola para madeira. Cola para madeira e adesivo instantâneo também, às vezes, ele é muito útil. Você vai lidar com muito pó, então um aspirador, um espanador, para você ir tirando o pó e limpando a área de trabalho. Estava me esquecendo de mais algumas ferramentas manuais. Martelo. Martelo é uma ferramenta extremamente básica, né? Esse aqui é um martelo tipo unha. É o martelo comum. Esse daqui é um martelo que tem uma cabeça de... Que material é esse aqui? ABS? ABS? Eu acho que sim. Que é justamente para você não marcar o que você estiver martelando. Chave Phillips ou chave de fenda, dependendo do que você tiver de parafusos para apertar. Chaves de boca, você tem as porcas dos acessórios da guitarra para serem apertadas. Uma chave inglesa, né? Essa ferramenta, né, esse dispositivo desenvolvido pela NASA, que é uma linha enrolada
É um pedaço de linha de bordado, que ela não é tão fininha nem tão frágil, e ela é de uma cor marcante, porque a gente usa por referências, né? A gente usa simulando como se fosse a corda do instrumento para ver se a ponte está no lugar, se a escala está alinhada com o corpo, enfim. Ela é bastante útil para a gente fazer algumas comparações. Bom, isso aqui você vai resolver, com certeza. Bom, então esse aqui é o universo básico para você ter assim condição de fazer a sua guitarra. Agora a gente vai começar a mostrar algumas ferramentas que vão dar um up, vão te ajudar mais ainda e vão facilitar algumas ações. Vamos começar pelo quê? Pelas tupias.